começar. Bom, hoje, conforme vocês estão vendo aí, né, nós vamos ter uma revisão, né, e depois dessa revisão, nós vamos fazer imediatamente uma avaliação, né, desse módulo. Bom, se vocês tiverem, quem está com o livrinho na mão, vai notar que ele é bem fininho, ele é bem pequenininho, tá? Então, assim, ele é bem rápido, né? Na realidade, né, esse livro, ele era aí, ah, tem apenas 2 aulas, né? A gente que divide um pouco mais para vocês terem mais tempo, para a gente poder passar melhor, assim, com mais calma as coisas para vocês, tá? Bom, e como é que vai funcionar, principalmente, a avaliação, né? Então, eu vou passar algumas coisas, né, para vocês. Essa primeira, no caso, né, que vocês vão fazer. Eu vou passar a revisão do que a gente já teve dessas 2 últimas semanas. E aí eu vou passar as perguntas, vocês vão ter, vai dar mais ou menos 1 hora para vocês fazerem. Como vocês devem responder para mim essas perguntas? Essa primeira, são só perguntas mesmo, é teoria. Então, ou vocês podem me responder lá direto no WhatsApp, não tem problema, vocês podem ir lá. Ou então também, você pode fazer no caderno e tirar uma foto e me mandar, tá? Ou então, quem quiser, pode me mandar por e-mail também, não tem problema algum, tá? Bom, então, primeira, uma das coisas que eu mais falo, todo dia ali cedo tem aluno novo, alunos que vão iniciar com a gente, né? E aí, né, principalmente nessas primeiras aulas, né? Essas primeiras turmas, geralmente no princípio tem alunos novos. E uma das coisas que eu tenho mais falado é com relação às aulas online, né? A escola já está há um tempo dando aula online, desde o começo da pandemia. O último dia que eu dei uma aula presencial, foi no dia 24 de março, então faz bastante tempo. Aí a escola ficou uma semana fechada, nós nos organizando. É, e aí, pós esse período, né, é, nós começamos a já ter as aulas online. Então, já estamos aí há, há, há bastante tempo tendo essas aulas. No começo foi bem difícil, porque foi como trocar o pneu do carro com ele andando, igual eu sempre falo. Nós tivemos aí que ir aprendendo bastante coisa, tá? Então assim, eu sempre falo que eu eu gravando vídeos para a escola, eu gravo os vídeos da plataforma, mesmo no meu caso, tivemos bastante dificuldade, né? Porque é diferente você fazer uma gravação e você dar uma aula ao vivo. Gravação, você vai, grava a aula ali, deixa, né? Se der alguma coisa errada, você grava de novo, você tem a opção de editar e assim por diante. Então, nós temos ali inúmeras maneiras, né, de trabalhar, tá? Quando é ao vivo, acontece tudo que você possa imaginar, ainda mais que nós estamos em casa, né? Estamos na nossa residência. Tem dia que a internet some, tem dia que acontece um monte de coisas que acaba não deixando aí, né? é, não deixando com que nós trabalhemos de maneira correta, né? Então, tem um monte de coisinhas que acontecem no dia a dia online, né? Eu brinco que quando nós começamos a nossa aula, passa o carro do ovo, passa alguém na rua, a internet cai e assim por diante, né? Mas são coisas que nós vamos aprendendo. E vocês, eu aposto que também, né?
Vocês também, o ensino regular de vocês está sendo uma parte dele online, então já devem estar um pouco mais acostumados com com esse dia a dia, né? Mas assim, como é que eu pelo menos eu tenho visto, estudado bastante como vocês podem fazer para aproveitar melhor as aulas online. Pessoal, primeiro de tudo, para você aproveitar as aulas online, o ideal aqui no momento que o momento que você for estudar, né, você se dedique ao estudo. Então, tem uma sequência de coisas que vocês podem estar fazendo, na realidade, né, nem podem, né? O correto é que deveriam fazer. Primeiro, escolher um ambiente adequado para que você possa estudar. Como assim? Escolher um lugar que você vai ficar tranquilo, um lugar que você possa prestar atenção, que ninguém vá te atrapalhar e assim por diante, tá? Segundo lugar, fazer resumos do que você vai tendo, né? Eu sempre procuro falar que ah, às vezes a dificuldade principal de vocês às vezes a galera põe lá para tocar o player e esquece da vida, né? Então, é, vocês, assim, principalmente, né, tem que no período da aula, né, tentar anotar as coisas, principalmente que vocês não entendem, né? Porque é mais fácil. Procurar ler o livro, né? Então, assim, procurar ler o livro, né, que vocês têm ali do dia, a aula do dia, principalmente, né? Ah, a aula do dia vai ser o quê? Geralmente, a- salvo alguns, tipo a aula de hoje, que é uma aula de revisão, geralmente eu falo para vocês o que que nós vamos ter, tá? O que que nós vamos fazer naquele determinado dia. É, então assim, é, é, procurar ali, né? Tá sempre lendo o conteúdo. Ler é importantíssimo, pessoal. Eu acho que a leitura só ajuda, só auxilia vocês, tá? Criar uma rotina, né? Que vocês possam ter uma rotina para o estudo online, o que que você vai, né? Um horário específico. Nosso caso aqui é mais simples, né? É, Nosso horário aqui vocês vão ter aula toda terça-feira, das 8 às 10. Então, se você criar essa rotina de estudos, você consegue fazer as coisas de maneira melhor. Concentrar-se e evitar redes sociais, isso é de suma importância. Na hora da aula, concentre-se na aula, concentre-se no que você está fazendo naquele momento, né? Eu sempre falo que redes sociais é só para atrapalhar vocês. Ela não auxilia em nada, ela não ajuda vocês em nada, ah, naquele determinado momento que você deve ali só prestar atenção, tá? E tirar dúvida, né, pessoal? Quando vocês tiverem dúvida, tem que tirar a dúvida, tem que ir lá e perguntar, falar, ó, professor, eu não entendi tal coisa, dá para explicar novamente, a gente explica quantas vezes foram necessárias, tá? Então, não tem problema. Ah, professor, eu tive uma dúvida, por exemplo, às vezes tem dias que tem exercício para casa, né? Para vocês fazerem depois, que não dá tempo. Ah, então, vocês ali, é, é, vocês ali é, vocês ali quando tiver essas dúvidas, tiver os exercícios para fazer em casa, procurem estar fazendo e podem me chamar, vocês podem me chamar a qualquer horário. Às vezes eu demoro um pouco a responder. Se eu demorar é porque às vezes eu estou em aula, estou fazendo alguma outra coisa e aí não daria o tempo para vocês para responder vocês. Bom, primeiro de tudo, nós aprendemos que o Windows 10 é, então
Então, assim, que o Windows 10, ele é um sistema operacional da Microsoft. Ele foi criado em 2015, então já fazem 5 anos, né, que ele está aí, é, é, ele tá aí na é, é, que ele está, que ele está já em uso, né? O Windows 10, ele é um sistema que ele, desde 2015 para cá, ele só vem ganhando atualizações. Hoje, a Microsoft, ela fornece atualizações apenas para os dois últimos sistemas operacionais dela, que é o 8.1 e o 10. E o intuito principal do Windows 10, no caso da Microsoft, era criar um sistema apenas para todas as plataformas de uso. Então, o intuito primeiro da Microsoft era que o seu sistema operacional, sistema novo, né, que a Microsoft havia disponibilizado, é que ele fosse utilizado em todos os dispositivos da Microsoft. Então, por exemplo, se você no seu tablet que fosse o mesmo, no seu notebook o mesmo, a Microsoft, à época, ela tinha o telefone, né? O telefone dela, a Microsoft, ela foi dona da Nokia, né? E aí é, ela vai e, né, ela cria esse sistema que rodasse também. Qual que foi o problema na época? O problema ela da Microsoft não conseguiu dimensionar as coisas. Então o sistema ele não roda ainda do mesmo jeito. Quem tem o Xbox, né? O Xbox ele roda o Windows 10, e aí ele roda o Windows dentro dele, mas não é igual nós temos ali no computador, qual é o nosso uso. Tem muitas coisas diferentes. Aliás, está programado, inclusive, uma, uma atualização, né, do Windows, e essa atualização ela vai, ela vai, é, é, ela vai mudar o menu inicial. Então, é, isso quer dizer que possivelmente o caminho do sistema ser único para todos os dispositivos está cada vez mais próximo, tá? Bom, e aí, o que vocês têm que entender? O que é um sistema operacional? Um sistema operacional, ele é o que vai fazer a comunicação entre um software e um hardware. Então, o que eu expliquei para vocês já? Quando vocês é, vão, por exemplo, é, ouvir uma música, seja lá no seu computador, seja no seu celular, tá? O sistema é o mesmo. Você vai, escolhe a sua música e clica nela. Ela vai abrir o aplicativo de música, né? Abriu o aplicativo de música, ela não vai começar a tocar imediatamente, né? Primeira coisa que o seu sistema vai fazer, ele vai falar, abriu o aplicativo de música. Eu preciso de uma peça que faça com que essa música comece a tocar. Então, ele vai pegar, né? Vai pegar e inicializar a sua placa de som. Aí vai começar a tocar o som ali, no caso de um celular, no seu fone, na sua caixinha de som, no seu computador, na sua caixinha de som também. Na realidade, quando nós temos as aulas quando eu dou aula de manutenção, eu explico que é, na realidade não é bem assim, né? Quem faz essa junção não é o sistema operacional, mas é o núcleo do sistema. É uma pequena parte do seu sistema operacional, tá? Então, não é o sistema como um todo que faz essa operação. Bom, continuando. Um sistema operacional, ele tem diversos tipos. Então, por exemplo, você pode usar o Windows, você pode usar o Linux, você pode usar o iOS da Apple, né? Que estão no iPhone ou no iMac, e o Android. O seu celular, ele também utiliza um sistema operacional. Então, ele
se você pegar o seu celular e ver as funções dele, a função, o que ele faz, você vai notar que ele tem algumas funções semelhantes a de um computador. Então, algumas funções. Tem que tomar bastante cuidado quando a gente vai falar sobre isso, que às vezes as pessoas acham que é igual. Não é igual, tá, gente? Tem algumas funções que são as mesmas. Ter algumas funções iguais ou que algumas coisas fazem o mesmo serviço não quer dizer que seja igual, tá? Bom, o Windows 10, quando você liga ele, ele vai abrir esta página. Depois ele começa a carregar, depois que ele carrega, ele vai abrir esta página aí que vocês estão vendo. É, é lógico, pessoal, que não é tão assim, tá? Ele vai abrir esta página se você tiver, por exemplo, uma senha. Se você colocar uma senha, ele abre essa página aí. Se você não pôr uma senha de acesso, tá? Ele vai iniciar direto com a área de trabalho. Então, quando você põe uma senha, ele inicializa com a tela que nós chamamos de tela de bloqueio. Se não, ele vai iniciar pela área de trabalho comum. Uma das coisas que vocês têm que ter em mente também é que uma das coisas que fazem com que o Windows seja o sistema operacional mais usado do mundo, né, é que vocês, assim, ele é o mesmo, a mesma área de trabalho, é a mesma desde a primeira versão. O mecanismo de criação de pastas, o é, mecanismo de janelas, ele é o mesmo desde a primeira versão do Windows. Então, desde a primeira versão, ele utiliza o mesmo sistema de gerenciamento, tá? Então, isso é muito importante para a gente entender um pouco de como o sistema funciona e também, principalmente, né, eh, do porquê do sucesso, né? Bom, uma das coisas que mudaram foi essa parte do menu iniciar. Lá no Windows 8, tá? Depois no 8.1, eles chamavam o menu iniciar que tinha os live tiles, né? O que quer dizer live tiles? Eles chamavam de retângulos vivos, tá? E esse tal de retângulos vivos, ele trabalhava da seguinte maneira. É, quando você tem uma aplicação que ela é só para Windows, só para o Windows 10, perdão, ele vai rodar de uma maneira diferente. Por exemplo, se eu clicar aqui no meu menu iniciar do meu computador aqui, vocês vão notar que ele aqui na lateral ele tem um menu iniciar normal e aqui, ó, ele vai ter os Live Tiles, que é a interface que a gente chama de Metro, tá? Essa interface Metro, ela começou a se popularizar lá no Windows 8.1. Então, por exemplo, os tipos de programas é, que nós utilizamos aqui na interface Metro, eles são só para a interface Metro. Então, por exemplo, ó, aqui tem o Netflix. Eu posso clicar aqui, ele vai abrir a aplicação do Netflix, que é pro Windows 10, tá? Você vai abrir, só porque eu falei, ele não vai abrir. Ó, a Netflix não quer abrir. Vamos abrir a loja. Então, assim, esses aplicativos, onde que nós pegamos ele? Aqui, ó. Ele tem uma loja, e a loja do Windows, ela é similar à loja que você tem lá no seu Android, por exemplo. Eu posso vir aqui, ó, vou pesquisar, clique em pesquisar, digita, por exemplo, Netflix, que eu já tenho instalado, aperto Enter, ele vai pesquisar para mim o que ele tem. Se eu pegar aqui, ele já vai mostrar, se tudo tiver certo, ele vai mostrar que já está instalado. Ah, não tá não, só tava o ícone lá. Aí para instalar é só clicar aqui, ó, iniciar. Olha lá, ó. Por exemplo, o meu já está aqui. Aí só pôr o nome de usuário e senha igual vocês têm lá no computador, tá? Eu poderia aqui pôr o meu, por exemplo, e assistir normal. Alguns tipos de aplicações, né? Eles já rodam direto. É lógico
que vocês vão notar o que eles têm, quando você roda essas aplicações que são do Windows 10 especificamente, ela é um pouquinho diferente a interface, tá? Deixa eu voltar aqui na loja um pouquinho. A única coisa que a loja, às vezes, ela vai te pedir, dependendo da aplicação que você vai instalar, é, é que você coloque seu e-mail. Você tem que pôr um nome de usuário, um e-mail e uma senha, que é a conta Microsoft, tá? Mas geralmente é só, quase todos aqui, é só clicar em cima e ele já vai te dar a opção de instalar, tá? A loja é bem legal, conta com bastante aplicação bacana. E você ter, por exemplo, igual ali que eu rodei o Netflix, você já ter uma aplicação nativa, né, que é do Windows 10, é, ela vai rodar muito mais rapidamente do que uma aplicação normal, tá? E aí o 10 ele também tem uma interface específica para as telas que são touchscreen. Então, quando você tem uma interface touchscreen, né, uma interface que é sensível ao toque, né, ele vai ter uma tela exclusiva para ela, tá? Então, ele tem também essa separação. Você pode configurar a sua tela para iniciar dessa maneira. Não é muito recomendável, né? É, mas é, você tem essa opção. Quando você, por exemplo, você vai instalar e o seu monitor é touch, já na inicialização, ele vai te perguntar se você quer realmente, né, utilizar essa interface aí que vocês estão vendo, tá bom? Bom, e um ícone, ele nada mais é do que uma representação gráfica de um programa. Como assim? Quando você, vou minimizar aqui e vou mostrar os da minha tela, por exemplo. Quando você clica em um desses desses ícones aqui, ó, cada um deles representa alguma coisa. Alguns deles são arquivos, por exemplo, esses aqui é um arquivo de vídeo, tá? Esse aqui é um arquivo de imagem, tá? E alguns são programas, ó. Por exemplo, esse aqui é programa para criação de jogos, esse aqui também. Esse aqui é um programa para criação de personagens, esse aqui é para criar jogos também, ó. Então, se você der, toda vez que vocês verem um ícone, se vocês derem 2 cliques, ele vai abrir um programa. Vou abrir um aqui para vocês darem uma olhada. E aí o programa, ele vai carregar, assim, ou demorar para carregar, né? Ele vai carregar conforme ele for mais pesado ou menos pesado. Então, esse no caso, esse que eu abri para vocês aqui, ele é um programa bem simples, a gente usa para desenvolvimento de jogos, tá? Ele é bem simplesinho esse aqui. Eu tenho mais dois, são mais complexos, mas não vou abrir não, porque vai demorar muito. Ó, vou mostrar aqui, por exemplo. Ó. Vou criar um rapidinho aqui, só para vocês verem. Então, por exemplo, ele vai, se você pôr para criar, ele vai abrir aqui. Deixa eu só criar um negocinho aqui rapidinho. Só para vocês verem como é que. Criar um bichinho para ficar andando na tela. Behaviors. Ó, agora eu vou dar um play nele aqui. Ah, espera que eu esqueci de fazer só um negócio. Vamos lá, agora vai. Ó. Aí, ó. Agora eu tenho um bichinho andando na tela. Então,
Esse é um exemplo de um programa que eu tenho de uso aqui, tá? Esse é para criação de jogos, né? Esse aqui é, mas é para jogos mais simplesinhos, puzzles, por exemplo. Eu tenho mais alguns outros aqui. Esse aqui é, esse aqui é para criação de, esse é um Real Engine, né? Para criação de jogos mais avançados. Esse é o Unity, também cria jogos mais avançados um pouco, tá? Esse aqui, inclusive, vocês vão trabalhar com ele. Se ele vai, se eu consigo abrir ele aqui para mostrar para vocês. Deixa eu fechar esse Netflix, que a gente não vai usar. O Unity, vocês vão chegar a ter aula com ele sobre aprender quando vocês forem ter lá realidade mixada. Dá para fazer bastante coisa dentro do Unity também. Programa programas para desenvolvimento de jogos, ele demora muito para abrir. Ah lá, isso aqui também, aí você vai carregar, ele vai abrir uma tela. Eu vou deixar depois ele carregando, eu mostro para vocês, senão demora muito. Deixa eu só colocar meu e-mail. Fazer um login aqui. Create new project. Aí, ó, o que vocês vão fazer é esse aqui, ó. VR Light RP, quando nós começarmos lá, tá? Vou pegar um projeto pronto aqui de estudo. Tem mais? Ah, não, vai ter que fazer o download antes. Não. Aí a gente deixa aqui. Então, mas o que eu quero que vocês entendam? Cada ícone desse aqui, ó, ele vai abrir um programa em si, tá bom? E vai fazer com que abra um programinha. Deixa eu só fechar os outros aqui, senão vai ficar muita coisa aberta. Senão vai ficar. Já já a gente não consegue abrir mais nada. Bom, as janelas também é uma das coisas que a gente consegue ali trabalhar de maneira melhor, tá? Por quê? As janelas do Windows, ela também nunca mudou a sua metodologia de trabalho. Desde a primeira versão lá do Windows, ela utiliza o mesmo sistema, tá? Então, sistema de fechar, maximizar ou minimizar, maximizar ou restaurar, perdão, e minimizar. Dentro da janela, quando você dá 2 cliques, ela abre. E aí, esses 3 botões aqui também, ó, eles vão ser sempre os mesmos, de uso, tá? Eles vão ser sempre, ele vai utilizar a mesma metodologia de uso, tá? Então, vocês vão ter aí sempre o mesmo modo de visualização. Seja, por exemplo, esses 3 botões que qualquer programa que você abra base Windows, eles vão ter. Então, aqui vai ter o botão fechar, maximizar ou restaurar, que ele vai deixar o menor ou maior, e esse aqui minimizar, que ele vai jogar lá na barra de tarefas. Aqui vai o nome da página que está aberta, seja pasta, arquivo ou programa, tá? E aqui é a estrutura de trabalho. Aqui no meio sempre vai ter, no nosso caso, de uma pasta, né? Você, você vai sempre ter esse lado ali, como nós estamos trabalhando com a pasta, esse pedaço é sua área de trabalho dela. Para você, por exemplo, criar uma nova pasta, botão direito, você vem novo, você clica em pasta. Enquanto estiver azul aqui, ela está editável, então você pode escrever, são até
256 caracteres, você pode escrever o que você quiser. E aí, você terminou, você clica fora ou aperta o Enter. Tá? Você vai terminar ou outra coisa também, manipular os arquivos. O Windows, ele, vamos supor que eu tenho um arquivo de tá? Para mover ele, você clica e arrasta para onde você então, assim, você vai clicando e arrastando. Isso faz com que, né, você possa ir movendo. Vamos supor que você quer copiar um arquivo. Você pode clicar com o botão direito. A gente fez isso na aula passada, né? Botão direito e copiar. Ou então, simplesmente Oi, pessoal, desculpa, eu tinha caído aqui. Caiu a minha rede aí. Deixa eu ver se já voltou certinho. Vamos lá. Vamos tentar continuar. Caiu toda a rede aqui, agora voltou. Bom, então, continuando aí. Então, se você quiser mover, você clica de arrasto. É uma das coisas que o Windows ele melhorou a nossa vida. Ó. Aí, se eu quiser é, copiar para uma outra pasta, outra coisa que nós temos que ter ali em mente, ó. O Windows, ele não é case sensitive, então ele não diferencia maiúsculo e minúsculo. Então, se você criar uma pasta com o mesmo nome, mas se pôr todos minúsculos, ele vai achar que é o mesmo nome de pasta e ele vai pedir para mesclar, ele não vai criar a mesma pasta, tá? Vamos pôr só como aula. Então, vamos supor que eu quero copiar esse arquivo aqui. Eu aperto Ctrl C ou clico e vou lá na pasta que eu quero e aperto Ctrl V. Se eu fizer isso, o arquivo vai ficar nos dois lugares, tá? Então ele vai ficar tanto lá na pasta de envio quanto onde ele estava. Se eu quiser só mover o arquivo, eu posso clicar e arrastar, segurar ele e arrastar para onde eu quero, ó, ou então apertar o Ctrl X e lá apertar o Ctrl V. Ctrl C copia, Ctrl V cola, Ctrl X recorta, então ele vai tirar do lugar que estava e vai mover para o outro lugar. Tá bom? Bom, outra coisa que a gente faz aqui também é o Windows, ele é muito personalizável, tá? Principalmente ali é, o seu estilo. Então você pode clicar. Você pode clicar com o botão direito,
clicar em personalizar. E aí, o que que você vai poder fazer? Você vai poder personalizar o modo de uso do seu Windows. Então, por exemplo, personalizar o fundo, né? Deixar do jeito que você quiser, com uma imagem, deixar do jeito que você quiser, com, é, é, com uma foto sua, por exemplo, né? E assim por diante, tá? A única coisa que vocês, assim, que tem de particularidade é o seguinte: para você poder alterar aqui, ó, por exemplo, eu posso pôr essa imagem ou eu posso procurar uma que eu tenha salvo para pôr. Para você personalizar o fundo aqui, o Windows tem que estar ativado, tá? Então, se o Windows não estiver ativado, você não consegue. Então, aqui na tela de configurações, o que que você vai poder fazer também, tá? Além de configurar o plano de fundo, é lógico. Você pode, né? Aqui, ó. Você pode mudar as cores, o seu padrão de cores. Se você quiser trabalhar com uma cor mais clara, você pode. Aí é muito questão de gosto. Por exemplo, eu não gosto de trabalhar com uma cor mais clara porque dificulta muito a minha visualização. Então, eu prefiro trabalhar ali com um modo de cor mais escuro, tá? É, o modo que o seu aplicativo vai abrir, você também pode escolher, ó, uma cor mais escura, tá? Aí já é o contrário, porque se você colocar ele, você não vai enxergar ele dentro, né? E você pode também personalizar a cor que você quer de destaque, tá? Essa que eu estou usando é um tema que é padrão, tá? Então, é um padrão do Windows, tá? Então, é um tema que nós chamamos, é um tema que é um tema utilizável como padrão. Você também pode personalizar a sua tela de bloqueio, e aí é o seguinte: como funciona a tela de bloqueio? Igual eu falei para vocês, para a tela de bloqueio ser ativada, você precisa ter uma senha, tá? Senão ele vai na hora que você inicializa, né? Senão, na hora que ele inicializar, ele vai abrir direto a área de trabalho, caso não tenha uma senha de acesso. É, então, caso não tenha uma senha de acesso, ele vai iniciar direto pela área de trabalho, tá? Vamos supor que tenha, que você tenha uma senha. A hora que ele iniciar, ele vai aparecer a tela de bloqueio. Essa tela de bloqueio, esse destaque do Windows, o que quer dizer isso aí? Quando você liga o seu computador, ele vai iniciar e o Windows lá no servidor do Bing, que é um servidor de procura da Microsoft, tá? Ele vai pesquisar assim, se uma imagem, um lugar que está em destaque naquele dia. Vai aparecer a sua hora ali, sua data, e você pode colocar o que você quiser na parede. Você pode deixar Oi, é que eu vou dar uma melhorada. O que é a Cortana, pessoal? A Cortana, ela é do próprio Windows, perdão, da própria Microsoft, né? Ela é um sistema de busca, tá? Então, ela é um sistema, por exemplo, que você pode falar ali com o Windows e ele, né, trabalhar de maneira melhor. Deixa eu só ver se eu ajeito esse microfone para
eu trocar ele aqui. Só espera só um pouquinho, vou trocar o microfone. Vamos ver se agora é melhor. Pronto. Bom, vamos lá então. Vamos lá agora. Bom, então, continuando. Então, eu estava falando aqui da Cortana. A Cortana, ela tem uma telinha, ela é um dispositivo que é do próprio Windows. Então, ele é um dispositivo do próprio Windows de fala, tá? Então, como se você conversasse com a Cortana, você desse instruções para ela e ela te fornecesse as informações que você quer. Por que que eu não uso a Cortana? Porque a Cortana, ela usa muita memória e ela usa muito processamento e só atrapalha. Eu não gosto, é muito particular. Você pode ativar ou desativar ela depois, tá? Você clica aqui, você pode ativar ela, tá? Mas não sei se vai te ajudar em muita coisa, tá? Outra opção aqui são os temas, igual eu falei para vocês, eu uso o padrão do Windows. E uma coisa que era muito interessante, há bastante tempo atrás, antigamente a gente ficava baixando temas, tá? Tinha vários temas que não eram do padrão Windows, nós ficávamos baixando eles e tinha dos mais diversos que você possa imaginar, tá? As pessoas criavam-se muitos temas que utilizavam-se, e aí tinha padrão de plano de fundo, padrão de ícones e assim por diante. Hoje tem bem menos, tá? Mas você pode clicar aqui, ó, e baixar alguns temas lá na loja do Windows, ó. Você pode ir lá, ó, tem alguns temas que você pode baixar aqui também, tá? Tem uns bem legais, tá? Bom, as fontes, agora, as fontes, por enquanto, nesse primeiro livro, elas não são... então, assim, as fontes são as letras que você vai utilizar. Aqui tem algumas que são padrão do Windows, então tem todas as versões, e algumas que eu baixei também. Qual que é o problema de você baixar uma fonte? Se você for só fazer aplicações, igual nós na semana que vem, que vamos começar no Illustrator, não há tanto problema, tá? O problema maior é quando você precisa utilizar essa fonte para web. Depois, lá na frente, em Web Designer, tá? Lá na frente, quando nós tivermos aula de Web Designer, vocês vão notar que não podemos usar qualquer fonte, tá? Porque o navegador, ele também não reconhece qualquer tipo de fonte, não, tá? Aqui o menu iniciar, que você pode adicionar ou remover, adicionar algumas coisas. E a sua barra de tarefas também, você pode bloquear algumas coisinhas aqui, tá? Bom, outra coisa que eu expliquei para vocês foi sobre o uso maravilhoso desse cara, que é o navegador, né? A função do navegador é de interpretar os códigos que vêm em HTML. Então, tem os códigos em HTML. Se você clicar com o botão direito aqui, ó, e clicar em inspecionar, ele vai te mostrar. Esses códigos aqui não é qualquer programa que consegue verificá-los. Então,
esses códigos que vocês estão vendo são os códigos HTML. Então, o programa que vai interpretar esses códigos, depois vocês vão aprender a fazer lá também, né? Ele é o navegador. Hoje, o navegador do Windows 10 chama Edge. Quando você termina uma instalação, o Edge ele não é instalado assim logo de cara, tá? Então, não é porque você acabou de instalar, ele até instala o Edge, mas não é a versão mais nova. Ele não é a versão mais nova, né, do Edge. Essa versão que vocês estão vendo aí na tela é a versão mais nova. E essa versão ela tá muito legal, tá? O consumo de memória RAM dela tá menor. Ela consegue trabalhar de maneira mais rápida na transição de abertura de páginas e assim por diante, tá bom? Na metodologia do uso dos menus, ela também caprichou bastante. Ah, então, também tem melhorado muito, tá? E também, outra coisa que o Edge melhorou muito com relação às outras versões, o Internet Explorer, diversas outras versões, né? Antes do Edge. E aí, essas melhorias que nós tivemos foi principalmente na parte de rapidez. Uma das maiores reclamações dos usuários era com relação à rapidez, né, com que o navegador da Microsoft trabalhava. Então, ele era muito lento. Né? A gente tinha ali algumas versões do Internet Explorer, então eram todas muito lentas. E com a melhoria, com essa última atualização que teve, ele melhorou bastante, tá? Inclusive, uma das principais críticas ao Chrome, né? Que é o uso de melhor memória RAM, o Chrome, ele ele utilizava muita memória RAM no computador. Hoje ele melhorou um pouquinho, mas ainda usa muito. O Edge ele usa bem menos, tá? Mas é um navegador muito bom, principalmente quando nós formos testar lá as nossas páginas em HTML, vocês vão ver o tanto que ele é legal de uso. Bom, pessoal, eu falei para vocês daquele programinha, ó. Esse é o programa que a gente vai usar para testar esse joguinho, que nós vamos usar para quando vocês estiverem em realidade limitada, né? Olha aqui. Ele é um programa também de edição de jogos. Opa. Tá, então, ele é um programa de edição de jogos, de criação de jogos, mas você também pode criar cenários, um monte de coisa com ele. Aí ele é bem legal, ele é bem bacana de uso aí, principalmente, né, das configurações, tá? Eu no dia a dia aqui. Eu já havia falado para vocês, eu dou aula de desenvolvimento de jogos também, né? Então, lá em desenvolvimento de jogos, nós usamos algumas engines para poder trabalhar, né? Porque tem que conhecer algumas, cada uma é voltada para um fim. Vocês viram ali, por exemplo, ali vocês viram, eu usei o Construct, né? Quando você vai fazer um jogo simples, ou um jogo, né, quando você vai criar um jogo que requer menos uso gráfico, a gente pode usar o DK3 também, tá? Que é um pouco mais simples, que tem menos conceito de programação, e assim por diante, tá? Cada engine, ela serve para um determinado fim. Cada uma delas a gente usa para uma coisa, tá? Bom, falei de arquivos para vocês, de criação de pastas e arquivos, né? Cada programa, uma coisa que nós temos que lembrar é que cada programa, ele cria um arquivo específico. Então, quando você cria um arquivo de texto lá no Word, por exemplo, a extensão dele, esse
esses 3 últimos números, ó, que é um arquivo de vídeo. Se eu vier com o botão aqui, ó, ele vai falar, 3G final aqui, por essa extensão, eu sei que esse é um arquivo de vídeo. Eu sei que ele vai abrir com uma aplicação de vídeo. Então, a extensão de arquivo é o que vai avisar o seu Windows qual programa você deve utilizar para abrir arquivo, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, esses aqui que saem na tela de vocês. O documento de texto é do Word, MP3 é de música, Move é vídeo também e JPG é imagem. Vão ter programas, tá? Que vão ter arquivos que você vai conseguir abrir por mais de um programa especificamente. Então, vão ter alguns tipos de arquivo aí que vocês podem abrir com os mais diversos programas. Então, isso é normal. Por exemplo, arquivo de imagem, você pode abrir ele com Photoshop, Illustrator, com o próprio editor de imagem do Windows e assim por diante, tá? Arquivo de vídeo também, depende do player que você vai ter. Deixa eu ver se eu fechei. Fechei. Bom, a questão das janelas eu já expliquei para vocês. As janelas do Windows, ela tem um padrão, ela segue um padrão ainda até hoje, e uma das coisas que fazem ele ter sucesso é seguir esse padrãozinho de uso, tá? A lixeira do Windows é onde vão os arquivos, né? Quando você deleta. Se você vier aqui, ela fica na área de trabalho, se você clicar nela e clicar com o botão nas propriedades dela, você pode designar um tamanho para ela, que é o tanto de arquivos que ela vai importar. Ou então, você pode deixar marcada essa opção aqui, ele nem para a lixeira vai. Tá? É lógico que a gente tem que tomar cuidado, né? Se você deixar para não ter lixeira, você pode ter problemas, porque, por exemplo, vamos supor que você desmarque a opção aqui, para ele não ter lixeira. O que vai acontecer? Ele vai excluir direto seu arquivo. Às vezes você exclui um arquivo sem querer, ou exclui um arquivo que você precisa, você já você às vezes exclui um arquivo sem querer, se você não pôr ele ali na lixeira, né? Ele vai, depois você não tem como recuperar. Outra coisa, se o arquivo for muito grande, ele não couber na lixeira, vai te vir um aviso também. Vai falar assim, ó, esse arquivo ele é muito grande, nós vamos excluir ele permanentemente. Aí você perde o arquivo. E outra coisa também, se você marcar essa caixa de diálogo aqui, ele vai te perguntar se você realmente deseja excluir o arquivo. Senão, ele vai excluir direto, tá? Bom, pessoal, alguma questão, alguma pergunta? Não? Tranquilo, por enquanto? Bom, então é o seguinte, pessoal. O que vocês vão fazer agora para mim? Nós temos aí, tem bastante tempo. Vocês vão responder essas 12 questões para mim e elas vão, com mais os trabalhinhos que nós fizemos nas 2 últimas aulas, vão contar a nota de vocês nesse primeiro livrinho aí, tá bom? Como é que vocês vão fazer para me mandar essas questões? É simples. Você pode simplesmente ir respondendo lá no WhatsApp direto, né? Não precisa copiar a pergunta eu sei, eu quero saber só a resposta. Não precisa copiar a pergunta, pode só mandar a resposta. Ou então, quem quiser fazer no caderno, pode responder no caderno, depois tirar uma foto e me mandar. Beleza? Das 2 maneiras vai estar tranquilo. Eu só vou desligar o microfone agora. Quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, é só mandar uma mensagem lá ou mandar no chat aqui. Tá bom, pessoal? Pode começar, por favor. E só precisar perguntar alguma coisa, é só perguntar lá, tá bom? Vai lá, pessoal, pode começar.
Ó, pessoal, só não sai da sala, tá? Que depois eu ainda vou dar um recado para vocês. Na hora que faltar uns 10 minutinhos ali, eu vou dar um recadinho para vocês, tá bom?